Muito bem, amigos da TV Vazealegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte aí para todos vocês. Estamos chegando com mais uma live nesta tarde de quarta-feira, agradecendo a você pela preferência sempre, tá? Muito obrigado pelo prestígio aí da sua audiência aqui no nosso canal. Trabalhamos em nome de Super Gás Brás, JC Gás, Super Gás Brás, tá? Você pedindo aí seu botijão de gás, né, na JC Gás, na Super Gás Brás, você concorre a uma recarga, né, de outro botijão aí, todo dia 30 de cada mês, viu? É só você ligar lá que o pessoal está sempre pronto para atender, viu? Portanto, agradecendo sempre também o apoio aí da Super Gás Brás, JC Gás, galera sempre pronta para atender você. Também Pit Stop Skol, a cerveja mais barata e mais gelada da cidade, e a DL Link Telecom. Meu amigo, estamos aqui mais uma vez com a nossa parceira, colaboradora, psicóloga Tatiane Costa, para a gente falar hoje sobre como se preparar para uma entrevista de emprego, né? Quem nunca passou por esse perrengue, né? Ou vai passar, né? Principalmente aí você que está... A pandemia está passando, as empresas estão reabrindo, de repente você pode aí ter que passar por uma entrevista de emprego para voltar a trabalhar, se não na que você trabalhava, mais em outro, né? Porque também muita gente foi demitida aí nesse período, infelizmente. Bom, Tatiane, tudo bem? Prazer tê-la aqui mais uma vez, tudo em paz? Tudo bem. Tatiana, e aí, alguma dica, aliás, algumas dicas, né, que você poderia nos dar? Eu queria que você comentasse a importância aí da gente se preparar, porque dá um nervosismo, né? Sempre uma espécie de julgamento quando a gente vai ficar na frente de alguém, de um psicólogo, do pessoal do RH lá de uma empresa, que vão perguntar, como é que eu vou me posicionar, o que é que eu tenho que falar, enfim. É importante ter essa preocupação, né? Uma dúvida que sempre surge é que o candidato ele nunca sabe muito bem o que esperar, o que a empresa espera, na verdade, dele, porque ele sabe as atribuições do cargo, ali, aquela coisa básica. Mas muitas vezes ele não sabe o que a empresa espera dele enquanto profissional. Então, o principal nisso tudo é não criar coisas fantasiosas. Às vezes, na intenção de melhorar o próprio currículo ou aparentar ter mais capacidade para aquele cargo, algumas pessoas elas tendem a criar características, até traços de personalidade, coisas que elas imaginam que vai impressionar o outro lado e vai favorecer ela nessa vaga. Só que, do outro lado, geralmente tem pessoas experientes nisso. Então, elas conseguem, de fato, identificar o que é e o que não é daquela pessoa. E eu não consigo sustentar muito tempo ser quem eu não sou. Então, eu posso montar um determinado personagem que eu acho que vai agradar a outra pessoa, mas eu não consigo sustentar isso muito tempo porque eu não sou assim. Então, em um momento ou outro, e geralmente essas questões de contratação, elas passam por várias fases. Então, eu vou sustentar uma coisa hoje, mas pode ser que na fase seguinte eu seja exigida a uma coisa que eu disse ter na fase anterior e eu não consiga cumprir. Ou eu já nem lembre tudo que eu criei, que eu deveria ser. Então, eu não vou conseguir sustentar muito bem ser quem eu não sou. Porque tem empresas que, por exemplo, apenas o patrão fala lá com a pessoa, né, apenas vai lá. Aqui em Vazealegre, a cidade pequena geralmente é assim, né? Você vai na empresa e fala com o patrão. O patrão geralmente não pergunta tanta coisa, perguntar uma coisa básica não, mas geralmente quando é um profissional de RH, realmente, o psicólogo que é treinado para aquilo, aí sim a gente tem que ter essa preocupação maior. Não que o patrão, ou aquela pessoa que vai ser o patrão, não vá perguntar coisas importantes, mas geralmente as pessoas que têm esse treinamento, elas vão conseguir identificar fatos, como você falou, traços de personalidade realmente que não vão conseguir passar despercebidos, né? E aí, então, essa coisa de ser sincero, de ser você mesmo, é um ponto importantíssimo nesse momento. Sim, o principal nisso tudo é ser sincero. Então, eu não tenho que criar características que eu acho que vai agradar o outro. Eu preciso confiar que as características que eu tenho, elas são suficientes para atender satisfatoriamente a demanda daquele cargo, daquela função, daquele emprego. Então, eu preciso mostrar, e aí entra um fator importante, que ser sincero significa ser sincero tanto quanto as características positivas que eu tenho, quanto também reconhecer características que eu julgo que preciso melhorar ainda, não necessariamente ruins, mas que eu preciso melhorar. Porque muitas vezes
são essas características que eu posso considerar ruins que acabam chamando a atenção do outro lado, e elas cabem direitinho naquela vaga, no exercício daquela função. Então, não que sejam coisas que eu não tenha que melhorar. Sim, eu tenho que melhorar. Mas ser sincero ajuda muito mais. Porque não importa se é uma contratação simples, num lugar pequeno como aqui, ou um processo que eu tenho que passar por várias fases com profissionais experientes, mas se eu for sincero, eu vou conseguir sustentar ser quem eu sou sempre. Tanto durante o processo de contratação, inclusive, se eu for contratada, eu vou conseguir sustentar aquilo que eu sou, porque eu não criei nada novo. Até porque é muito mais difícil você ser quem você não é, né? Você tentar ser uma pessoa que você não é muito mais difícil, né? Dá muito mais trabalho, né? Vem o segundo ponto, então, que é essa questão que você falou, já pincelou aí, a questão dos pontos fortes e pontos fracos, que é importante. Agora, essa questão dos pontos fortes e pontos fracos, é importante que você se conheça, né? Conheça a si mesmo, que de repente você pode achar uma coisa que não bate com a realidade, é impressão que você não tem, então você cria, sei lá, ou quer demonstrar que é. Então, conhecer de fato, olha, eu consigo isso, eu realmente tenho essa habilidade, ou então isso aqui eu não consigo, quer dizer, reconhecer aquilo que você pode e não pode também é uma coisa importante, né? Isso, porque nessa questão das características, é uma coisa muito comum até em processos mais longos, de empresas maiores, de lugares maiores, eles pedirem, alguns de formas diferentes, mas chegam nesse sentido, de pedir que você consiga elencar características positivas e negativas suas. Nesse ponto, as pessoas, às vezes, elas incluem nas características positivas coisas que ou estão na moda, ou elas acham que o outro lado esperaria que ela tivesse. Nunca características que são próprias da pessoa. De novo, isso é tentar sustentar quem eu não sou. E aí, na frente, eu posso ser exigido a isso e eu não vou conseguir sustentar se é alguma coisa que eu não sou. Então, de fato, que eu consiga reconhecer, que eu consiga fazer esse exercício de reconhecimento, de, sim, quais são características minhas que de fato são positivas e por que são positivas. Então, que eu consiga elencar algumas características minhas que eu considero positivas, e não só que eu considero, mas por que eu considero positivas. Do mesmo lado, características minhas que são não necessariamente ruins, mas que não são tão boas assim, que precisariam ser melhoradas, mas por que elas não são tão boas? Porque uma coisa que acontece muito é que às vezes as pessoas conseguem elencar as características negativas, que elas consideram negativas, não conseguem reconhecer nenhuma característica positiva. Às vezes essas características negativas, elas não são tão ruins assim, como a pessoa imaginava, e ela tem características positivas que ela não consegue reconhecer. Então, fazer esse exercício de autorreflexão, de autoconhecimento. Ninguém é 100% bom que não tenha algo que não possa ser melhorado. E ninguém é 100% ruim que não tenha algo de bom. Então, o que eu tenho, o que é bom, e o que eu tenho, o que é ruim. É bom fazer essa reflexão não só diante de uma vaga de emprego, para que eu me conheça. E aí eu saiba, diante da vaga de emprego, dentro das minhas características positivas, quais são aquelas que vão me ajudar nessa vaga e quais as que vão me atrapalhar e eu preciso mudar. Aí vai muito cuidado, né, Tatiana, para não fazer uma propaganda ruim de si mesmo, porque às vezes você pode querer também, querendo ser sincero demais e acabar exagerando naquelas qualidades que não são tão boas, né, naqueles pontos que não são não são os pontos fortes, exagerar os pontos fracos, querendo ser sincero demais, né. Também tem que ter a dosezinha de dizer, não, mas eu vou falar dentro daquele do limite, né, porque tem gente também que leva para sei lá, às vezes fala demais, né. Isso, precisa haver o bom senso e precisa eu saber que ali, aquela pessoa, ela não está querendo ser minha amiga ou ela não está querendo minha intimidade. Eu preciso expor para ela o que ela precisa saber sobre mim. O que é um vai perfil, ser né? útil. É um perfil. Então, o que vai ser útil para ela saber sobre mim. Então, ela precisa saber os pontos positivos que eu tenho, e por isso que eu disse agora que é bom a pessoa reconhecer os pontos positivos para que, quando ela vê a vaga de emprego, ela consiga elencar dentro desses pontos positivos quais os que seriam chamativos para aquela vaga, porque o que o outro lado quer ouvir é quais as características boas que eu tenho que vão me ajudar no exercício dessa função. E quais as características que eu não considero tão boas,
mas não que me atrapalhem no exercício da função, mas aquelas que eu não considero tão boas e posso melhorar, mas que não vão atrapalhar caso eu seja contratado. Se surgirem características que vão atrapalhar o exercício da minha função, é óbvio que eu não vou ser aceito. Agora, é importante a gente comentar, pessoal, que é cada vez mais uma tendência, né? Nas cidades grandes nem se fala mais disso, porque já é praticamente uma coisa já consolidada, ou seja, as pessoas passarem por entrevista de emprego. Em Varzea Alegre, algumas empresas pequenas, às vezes, passam por cima desse processo. Não fazem a entrevista como deveria se fazer, né? E as empresas maiores, não. Hoje a gente, quando chega uma empresa maior em Varzea Alegre, a gente já percebe que o critério de escolha, né, é bem mais rígido, ou seja, as pessoas passam por um processo de seleção, depois olham para algumas entrevistas, depois acho que tem outros processos lá de dinâmica, de coisa, enfim, para ver se realmente a pessoa pode ocupar aquela vaga, né? Então, é algo com que a gente precisa se preocupar, porque hoje as pessoas ainda estão muito ligadas ao currículo, né? Que não deixa de ser importante o currículo, é importante demais. É a primeira, né, primeiro contato com o candidato que a empresa tem, vamos dizer assim. Mas depois vem essas outras partes que é preciso que a gente tenha, e aí as pessoas que não conhecem nem a si mesmas vão ter sempre essa dificuldade, porque quando você não se conhece, a primeira coisa que bate é a insegurança. Você não tem medo até de ir, né? Será que eu vou falar besteira? Será que eu não vou fazer? E aí, para se dar mal numa entrevista de emprego, muita gente pode perder uma vaga por isso, né? Por essa insegurança, né? E essa questão do currículo, o início da construção desse perfil profissional começa no currículo. E muitas pessoas, elas têm a mania, digamos assim, de tentar engrandecer esse currículo para chamar a atenção do contratador. Ela tem um perfil adequado para a função, ela poderia ter um bom desempenho para aquilo, ela tem características que seriam ótimas no exercício daquela função, mas a insegurança faz com que ela não permita que isso transpareça. E aí, às vezes, ela é renegada a uma função que ela se adequaria perfeitamente, mas porque ela não confiou nela. Essa questão, porque depende muito também da formação da gente, que a gente recebeu, né, da vida familiar, se passaram essa segurança para né, a gente saber lidar com essas situações. Tem muito a ver com a formação acadêmica também, se a gente realmente tem. Porque você, por mais que estude, sempre que você é levado para uma entrevista, você sempre fica com aquele receio, porque é natural. Né? Será que eu consigo ou não consigo? Mas vamos. Mas tudo isso conta na hora de você se sentir mais preparado, né? Tanto essa coisa da família como a questão do acadêmico. E uma coisa interessante nesse processo da autoconfiança ou de lidar com a insegurança seria eu me imaginar no cargo, eu me imaginar na função, eu me imaginar fazendo aquilo. Então, não, é uma vaga para tal coisa. Então, deixa eu me imaginar exercendo essa função. Como eu seria exercendo essa função? E aí eu me imagino fazendo aquilo, eu de fato me encaixo nisso, ao me imaginar fazendo isso, eu me encaixo nisso, seria algo que daria certo, porque, dada a situação econômica hoje, muitas vezes a gente é atraído pelo cargo ou pela função, simplesmente por ser uma contratação e por ser um salário, ou pelo salário. Mas, eu me encaixo nessa função, daria certo para mim fazer isso, eu me identifico com isso, e aí para lidar com essa insegurança é interessante eu partir para o processo seletivo, seja ele qual for, imaginando que aquilo ali já é meu. É diferente daquele pensamento extremamente otimista que eu não preciso fazer nada que já deu tudo certo, não é. Mas qual é a diferença em pensar que aquilo ali já foi contratado? Porque me dá a segurança necessária de saber que eu posso ser eu ali, porque eu já me identifiquei na função, eu já imagino que eu posso exercer da melhor forma, os requisitos que são exigidos eu tenho, então eu vou me apresentar de uma forma muito mais confiante nesse processo, e aí vai ser muito mais provável que isso dê certo para mim do que se eu for duvidando ou achando, não, mas isso aqui não vai, pode ser que eles não gostem de mim assim, é melhor eu agir assim, e aí eu não consiga sustentar ser quem eu sou. Qual o grau de expectativa? É possível a gente gerar um grau de expectativa com limite? Porque geralmente tem pessoas que criam uma expectativa grande demais e de repente elas não são escolhidas por N razões e aí vem a frustração. Quando elas vão para a próxima entrevista, já vão carregando essa experiência ruim de ter feito uma entrevista e não ter passado, e a próxima já vai com aquela sensação de frustração já por dentro, que só piora o quadro. Então, é preciso que a gente dose também essa
essa expectativa de ter um bom resultado dessa entrevista? Né? Sim, não tem como não criar expectativa, óbvio. Mas eu preciso partir do pressuposto de que eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ser contratado ou eu não vou. Nenhuma delas pode ser anulada. Eu preciso trabalhar para ir de acordo com a possibilidade de ser contratado, mas eu nunca posso excluir a possibilidade de não ser. São duas possibilidades igualmente existentes. Então, eu não tenho que focar em nenhuma delas, mas eu preciso trabalhar com um direcionamento para dar certo, óbvio. Quando eu trabalho nesse direcionamento sem rechaçar a outra possibilidade, que é a possibilidade de não dar certo, a frustração ela vai ser um pouco menor, mas há de se saber que sempre vai haver algum nível de frustração. Então, quando eu me candidato a uma vaga, eu espero ser chamado para ela. E caso isso não aconteça, eu vou ter que lidar com algum nível de frustração. Sim, é inevitável. Mas eu posso fazer com que esse nível de frustração ele seja menor, ele seja mais leve, se essa expectativa não for tão alta assim. Então, não é desconfiar, não. Mas é saber que pode dar certo e pode não dar. Eu vou trabalhar para dar certo, mas se não der certo, eu já sabia da existência dessa possibilidade. Vou sofrer? Vai ser ruim? Vai. Mas eu já sabia da existência dela. Pronto. Para a gente encerrar aqui essas dicas, eu queria saber de você o seguinte: pessoas que conversam demais são extrovertidas, ou seja, falam pelos cotovelos, e pessoas que conversam de menos, muitas vezes são tímidas demais e não conseguem transmitir aquilo que elas gostariam de ter transmitido. Por mais que elas tenham treinado em casa, tenham imaginado 200 mil perguntas, 200 mil respostas, lá na hora ela trava. Essas pessoas elas precisam trabalhar isso, tanto a que fala muito como a que fala pouco, para que elas tenham um desempenho pelo menos razoável na hora de uma entrevista de emprego. Sim, todo excesso atrapalha. Então, a pessoa que fala demais, ela pode atrapalhar o entrevistador e aí vai ser um ponto negativo para ela. A pessoa que fala de menos, igualmente. Existem pessoas que são que não assumem a vaga porque elas são demais para o cargo, para a função. Então, o currículo é maior, aquela pessoa ela é muito além daquilo que a função exigia e às vezes assusta o contratador e aí, não quero essa pessoa porque essa pessoa tem coisa demais, então tem alguma coisa errada aí, ela vai cobrar demais, ela vai fazer alguma coisa. Então, não só por ter de menos, mas por ter demais no currículo também, eu posso ser rechaçado numa vaga, mas essas pessoas introvertidas e extrovertidas, elas precisam de um trabalho para se adequar, digamos assim. No momento da entrevista, eu preciso do necessário. Aí, nesse ponto, talvez seja mais fácil para o introvertido do que para o extrovertido. Porque o introvertido, ele faz aquele esforço de falar o básico, o necessário, o principal e pronto. Para o extrovertido, fazer o esforço de não falar, de falar o menos possível, talvez seja um pouco mais complicado. Alguns processos seletivos, eles já levam em consideração esses traços de personalidade e eles acabam direcionando a atividades e situações mais voltadas para as pessoas introvertidas e mais voltadas para as pessoas extrovertidas, para que elas consigam desenvolver as suas habilidades e demonstrar suas habilidades não só de forma oral. Então, tem algumas coisas que são escritas, tem algumas coisas que são práticas, já para tentar minimizar o impacto que isso causa. Mas essas pessoas, elas precisam entender que num processo de seleção para emprego, é mostrar o meu melhor de forma resumida. Pronto. E tem muitas pessoas que ali, já na sala de espera da entrevista, ela encontra outras que já estão lá e elas só numa conversa ou reparar ali o jeito da pessoa, muitas vezes se comunicar melhor e tudo, ela já começa a achar que vai perder a vaga, né? Ela diz, nossa, se essa pessoa aí for na minha frente, eu acho que ela vai conversar muito melhor do que eu. Quer dizer, essa questão de se policiar também, né, dessa questão de concorrência entre as pessoas, ou seja, se alguém é mais preparado ou conversa melhor, tudo mais, também não precisa levar isso em conta muitas vezes. Você tem que pensar em você, né? Naquilo que você pode oferecer para a empresa. Eu acho que o conceito seria mais esse, desde onde você fala, ser verdadeiro, ser você, e não ficar se comparando com as pessoas para que isso não afete também seu desempenho lá na frente.
diferente do profissional que vai lhe entrevistar, né? Tem muito a ver com a questão da autoestima. Então, autoestima, autoconfiança, tem muito a ver com isso. Então, se eu sou sincero, se eu me imagino na vaga, se eu me imagino sendo adequado para a função e agregando algo para aquela empresa, então não tem por que eu duvidar da outra pessoa. Ai, só são 2 vagas, mas eu só preciso de uma, sobra outra ainda. Então, não pensar de uma forma limitadora. É muito difícil, só são 2 vagas, tem 300 inscritos, certo, mas eu só preciso de uma. 299 lutam pela outra. Aí, não é excesso de confiança e achar, já é meu, não preciso fazer nada. Não, mas são 2 e eu só preciso de uma, tem oportunidade para outra pessoa. Tem alguém que se desenvolve melhor do que eu, mas é isso que ela demonstra ser. Pode ser que ela esteja ali sustentando alguém que ela não é. E aí lá na frente isso não se sustenta. Então, eu preciso ser eu preciso me enxergar naquela função, eu preciso me ver fazendo aquilo e tendo características que vão agregar aquela pessoa que se interessa por alguém naquela função. Esse é o caminho para que dê certo. Não deu certo dessa vez, isso não significa dizer que não vai dar certo todas as vezes. Na próxima, eu olho o que eu preciso me adequar e pronto. Muito bem, pessoal. Então tá aí. A gente conversou com Tatiane Costa hoje, esse bate-papo rápido, para falar para as pessoas, que muitas vezes as pessoas perguntam, tem medo, vão para uma entrevista de emprego, aparece uma vaga, elas têm medo até de ir. Tem gente que vai lá, faz o teste, o escrito, tudo, mas quando chega na hora dela, será que eu acho que eu não vou não, porque sei lá o que vão me perguntar. Você está indo para lá para responder o que vão lhe perguntar, né? Não precisa desistir antes da hora. Então vá lá, passe pelo teste, veja que de repente pode dar certo. Tem gente que é muito tímido, de fato, e passa por esses perrengues. É fácil, a pessoa que é tímida sofre muito, né? Mas é preciso enfrentar tudo isso, né? Bom, Tatiane, então obrigado, tá, mais uma vez pelas dicas aqui com a gente, e fale aí do horário, o dia, o local onde você atende, para o pessoal precisar de orientação psicológica, né, e de bem-estar, de saúde mental, lhe procurar. De terça a sábado na Vila Moraes 48, telefone 9625-1227. Pronto, então até semana que vem? Até. Se Deus quiser. Abraço, obrigado. Tchau, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma live aqui do nosso canal, viu? Conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Erialdo Abraão. Daqui a pouquinho, vamos só reconfigurar aqui a live. Abraço para todo mundo e a gente se vê. Tchau.